reagir melhor do que eu, dada a minha idade. Mas vencemos isso. Devo, repetindo aqui a minha vida atlética, como até a questão da Covid. Eu falei lá na propaganda da Covid, né? Se pegar em mim, que eu estudei para burro esse negócio, não foi? Eu não errei nenhuma na pandemia. E fui atrás. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal falou que quem tem que tratar dessa questão são governadores e prefeitos. Eu apenas mandei dinheiro para os caras. Então, na pandemia também tive a Covid, fui atrás do tratamento precoce, que a melhor maneira de você safar é ser atendido de imediato, mesmo não tendo um remédio específico para aquilo. Mas tinha já alternativas que estavam dando certo. Eu liguei, por exemplo, para embaixadores da África subsaariana, por que o pessoal não pega, o número de óbitos é pequeno aí? Presidente, aqui, pelo que tudo indica, eles tomam remédio para a cegueira dos rios, né? E a Covid não pega na gente. Há também um outro medicamento que é para a malária. Então, nós começamos a estudar com o nosso médico, apesar de não ser especialista nisso, são médicos normais, né? Todos militares, e usamos o tratamento precoce. Quando eu peguei lá na presença, umas 200 pessoas pegaram, foram para o posto de saúde, tomaram esse medicamento, nenhum foi hospitalizado, assim como aconteceu em vários locais do Brasil. Criminalizaram a autonomia médica no Brasil, uma coisa horrível que fizeram. Bem, então essa minha vida, o vírus, a facada, tive também um acidente de paraquedas, quebrei os 4 membros. Sempre a recuperação sempre foi boa, tendo em vista o meu passado de atleta, vamos assim dizer. Senhor presidente, o senhor me dá licença. Tá. O senhor foi atendido na Santa Casa Juiz de Fora. É um serviço SUS. Sim. Como é que o senhor classifica o serviço que o senhor recebeu lá? Muito bom na Santa Casa, tá? A vontade dos médicos, a forma como me atenderam, sabemos dos problemas que ele tem. A Santa Casa, até antes de eu assumir, pagava taxa de juros 23% dos seus empréstimos, passando para 10% na Caixa. Estão com problema agora, dada a nova lei do piso dos enfermeiros, que atingiu as Santas Casas também. Está praticamente certo com o Paulo Guedes, com o Queiroga, Ministro da Saúde, arranjar 2 bilhões para eles vencer esse momento. Agora, a saúde do Brasil sempre foi problemática. Eu concordo com o senhor, senhor presidente. Eu sou de faculdade federal. Eu fiz Unifesp, com muito orgulho, mas com muita luta também. Porque para nós, sempre, por ser uma faculdade federal, sempre faltou recurso, mas sempre sobrou muita condição humana, né? E eu sento para falar aqui com o senhor, porque eu tenho certeza que eu tive os melhores professores que um médico pode ter. E eu pergunto para o senhor do serviço que o senhor foi tratado, porque entende-se que quando a gente tem um serviço de saúde que é de alguma forma ligado a um sistema de educação, ele tem uma condição de oferecer um serviço um pouco melhor para esses pacientes, né? Então, eu contando isso para o senhor, eu gostaria de perguntar para o senhor, existe algum projeto para tentar trazer esse nível de atendimento de uma forma a uniformizar, né, essa qualidade de atendimento que o senhor teve, mas não só para a pessoa que está lá em Juiz de Fora, mas para a pessoa que está numa cidade do interior que muitas vezes tem que se deslocar, né? Eu pergunto até para o senhor, porque dentro de São Paulo, algumas cidades até falta raio-x, faltam coisas assim, extremamente básicas, e muitas vezes se a gente tivesse uma condição de ensino médico sendo priorizado ou tendo uma atenção um pouco maior, né, provavelmente a gente conseguiria dessa forma melhorar as duas coisas, tanto o ensino médico quanto o atendimento para os pacientes. O que o senhor imagina, né, de fazer nessa situação? Olha só, questão de aparelhamento dos hospitais. A Covid deixou um legado. Nós gastamos em 2020 700 bilhões de reais na questão da Covid, aí incluído reaparelhamento de hospitais, leitos de UTIs, então ficou esse legado. Quando eu me elegi, tinha aqui os mais médicos cubanos. Quando eu assumi, eles foram embora, que pese ter alguns médicos mesmo, mas a grande maioria não sabia nada de medicina ali, tá? Nós criamos o Mais Médicos pelo Brasil. Eu não tenho o valor de cabeça aqui, então de 4 mil médicos a mais para o Brasil. Então fizemos essa parte na saúde também. Tem reclamações? Tem. Mas nós melhoramos muita coisa, como os ralos que existem em todo o serviço público. Nós estamos com o governo há 3 anos e meio sem corrupção, tá? Dado ao critério, as pessoas que a gente bota lá. Mas reparei, o Ministério da Saúde, o orçamento diário está na casa de 500 milhões de reais. É uma coisa monstruosa aqui no Brasil. Represou-se muita coisa por ocasião da pandemia. Só se falava em Covid. Muita gente morreu de coração, outros problemas lá que
seria salvo se tivesse feito o tratamento mais cedo. Praticamente está vencido, no meu entender, a questão da Covid. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, como eu dizia lá atrás. Os números de óbitos caíram bastante no Tocantins aí e começa a voltar, não digo a normalidade, a uma nova ação, né, como você bem sugeriu aí, para a gente ver o que a gente pode fazer nessa área, melhorando esse atendimento. Eu acredito que com esses programas mais médicos, com reparamento de hospitais, alguns pedem para a gente reabrir os cursos de medicina. Lá atrás abriu-se a porteira, fazendo médico sair para tudo quanto é lugar. Não, isso não é bem-vindo, porque você começa a formar em série, não dá certo. Seguramos bastante essa questão. Seguramos também, quase que o Congresso derruba um veto nosso. Nós vetamos a questão do revalida feita por particulares também, que pese boas universidades particulares, mas teríamos aquela que ia simplesmente carimbar o diploma de pessoas formadas lá fora. O revalida continua, nós reabrimos o revalida no Brasil, a aprovação está um pouco acima da casa dos 5%, como é feito no mundo todo. Então, o que eu posso falar de medicina, de saúde para você é isso no momento. Existe uma conversa entre a Presidência da República, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, para, por exemplo, a questão da especialização do médico. Eu falo para o senhor por conta da residência médica. Hoje nós não temos, aparentemente, o número de vagas de residência para acolher todos os médicos que se formam. Isso cria um outro tipo de crise, um afunilamento. O sujeito se forma e, às vezes, ele tem que lutar com um nível de provas, por exemplo, para passar num exame de residência, onde a nota mínima é 9. Claro, todo mundo merece um médico nota 10, mas a gente está falando de uma prova para o sujeito entrar no programa de residência. E a residência médica, presidente, ela depende tanto da educação quanto da saúde, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor se existe uma conversa, né, em conjunto isso, com esse olhar, porque diferente de outras profissões, o médico ele precisa da especialização, né? Ele é solicitado como especialista. Veja, o senhor foi atendido por um especialista. Eu sou um médico especialista, tenho 2 especialidades, e isso é muito importante, não só para o atendimento das pessoas, mas para o sucesso do profissional que se sente estimulado a continuar atendendo. Olha, existe conversa, existe. E o que eu faço em momentos com uma pergunta como essa? Eu ligo para o ministro, dificilmente não me atende qualquer hora do dia ou da noite. Explicaria para você. O que para você? Nós ficamos praticamente parados 2 anos. Um governo que nunca enfrentou tantos problemas como o nosso. Covid, 2 anos parado, seca, guerra, inflação, etc. Estaria melhor a nossa saúde se não tivéssemos esse imprevisto que recaiu sobre o mundo todo. Eu já pedi para o assessor meu ligar para o Queiroga para me responder essa pergunta a você, até que não tem problema, eu não saber não tem, não é demérito nenhum, tá? Não vou falar o que não sei aqui para tentar dar uma evasiva para você aí. Então falo com o Queiroga, liga o Queiroga aí, tá? Como é que está a questão da residência no Brasil? Obrigado, presidente. Enquanto isso, vamos fazer uma pergunta aqui que tem um cunho um pouco mais pessoal. O senhor é o primeiro presidente da República formado em educação física. E, além disso, o senhor atuou como atleta militar, diferentes categorias esportivas. O senhor foi paraquedista, entre outras. O senhor começou lá no Vale do Ribeira. Sim, aqui do lado. Não é dela. Começou no Vale do Ribeira. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu a atividade física? O senhor se tornou um atleta. Como é que surgiu a atividade física, a educação física na sua vida? Por que o senhor escolheu a educação física ou não tinha muita opção? Antes disso, o senhor treinava, fazia algum tipo de atividade ou o senhor descobriu o esporte na carreira militar? Eu lembro, tinha uns 12 anos de idade, tinha uma competição com a cidade vizinha, Eldorado e Jacupiranga, uma corrida de rua. E daí o professor de educação física na escola, ele botou a garotada para correr na praça. Eu disparei, eu nem sabia que eu corria. E acabei me descobrindo para o esporte ali, né? E depois, quando fui para o Exército, nos quartéis, tem sempre as competições entre unidades, né? Eu fazia quase tudo, quase todos os esportes eu fazia, né? E depois surgiu a oportunidade em 82 em fazer a Escola de Educação Física do Exército. É um critério também bastante rigoroso. Eu fui aprovado os critérios e cursei as EFEX. Acabei sendo no primeiro lugar, de lá 45 capitães e tenentes, eu fui o primeiro lugar do curso. Então ali que... E antes disso, eu fui atleta das Forças Armadas. Foram 5 competições, né? Uma das mais difíceis ali é a corrida de 8 quilômetros. Você pode perguntar, qual o tempo? Você pega uma cidade padrão São Paulo, eu faria em 27 minutos. Você pega tipo BH, cheio de altos e baixos, 32 minutos, que eu já corri nesses 2 locais aí.
Então me destacava nesse esporte mais rústico. Joguei futebol há muito tempo, no gol, tá? Fazia também dentro do pentatlo militar, o pessoal não conhece muita coisa, mas tinha pista de natação com obstáculo, uma pista de obstáculo também de 400 metros. Tá? Eu sempre gostava de fazer isso aí. Treinava, não é fácil. Eu lembro, como por exemplo, treinava os 8.000, fazia tiro de 1.000 metros. Quando acabava o tiro, parecia que as obturações do teu dente queriam ser jogadas fora, né? O coração, com toda certeza, chegava na casa de 200. Tá? Tive um basal sempre abaixo de 40. Isso daí eu gostava de fazer, tinha prazer de fazer. Na minhas folgas, mergulhava aqui em Praia Grande, aqui do lado, aqui, lá no quartel CGAC, Fortaleza de Itaipu, né? E também ali no Guarujá, na Baía de Angra. Sempre gostei de fazer esporte, né? Além, obviamente, da minha atividade profissional, que ser militar também dá dor de cabeça para a gente, você tem que se dedicar, se empenhar. Fiz alguns cursos no Exército Brasileiro, me saí muito bem nos cursos. E depois entrei para a política. Daí começou a mudar, mas nunca abandonei a atividade física. Mas falando dessa atividade física, o que eu queria perguntar para o senhor nessa linha, senhor presidente, o senhor começou a falar um pouquinho do seu percurso desde o Vale da Ribeira. Tá. Como é que foi? Porque assim, não existiam academias. Eu imagino, né, que era uma coisa muito incomum. Eu sou de Marília, né, eu nasci em São Carlos, mas sou de Marília, cresci no interior, né, e na minha época, por exemplo, de academia, ainda foi antes da regulamentação da atividade física, do profissional de educação física como profissão, foi antes de 98. E o que a gente tinha? A gente tinha até uma escassez do profissional de educação física dentro das academias. Quando teve esse boom de academia, claro, né, a educação física cresceu, a nutrição cresceu, a medicina esportiva cresceu, tudo isso aconteceu. Mas como que foi esse início? Porque não tinha academia, quem era o profissional de educação física que cuidava do senhor? Como que apareceu o exercício físico na vida do senhor? No quartel você tinha os seus instrumentos lá, né? Geralmente é um cano, 2 latas, uma lata em cada ponta, chumbada em cimento, tinha barra, tinha uma prancha, tá? E você se virava, fazia as tuas séries ali, inventava e fazia as tuas séries. Quando você fala, lá atrás não tinha realmente professor de educação física, como meu pai. Meu pai era dentista prático. No tempo que ele arrancava dente por aí, não tinha dentista. Hoje tem o suficiente, tem educação física também. Então, a descoberta foi por aí. E eu sempre gostei de romper, bater recordes, né? E isso daí me levou à situação. Quando você pega pentatlo das Forças Armadas, são 8 pessoas escolhidas no universo aí de 500 mil pessoas. Então não é fácil você vencer essa concorrência toda. E eu tinha o prazer de ganhar medalhas, né? Me orgulhar do meu corpo. Tá? E isso aí me levou para o esporte e talvez, com toda certeza, a conseguir outros objetivos. Até eu digo em campanha, né? Se você não tem um bom preparo físico, você não aguenta a batida, não. Eu, agora há pouco, estava na Jovem Pan, era para ser 1 hora, passou para 2, depois ficaram 3 horas. Estou com vocês aqui. Da minha parte, se estiver dando ibope aí, pode continuar. E volto à noite em Barretos, na festa do Peão Boiadeiro. Tá certo lá eu montar, não vai ser pangueira não, vai ser um cavalo, umas 2, 3 voltas lá no picadeiro, espero não ser vaiado, né? O senhor tem sequela da facada, presidente? Tenho porque de vez em quando dá umas dores abdominais, por 2 vezes eu tive, chama-se obstrução, né? Quase que, por 2 vezes estava na iminência operada, né? Graças a Deus não foi preciso. A sequela fica que eu deixei de fazer, até a caminhada, não é que é difícil, você vai esquecendo isso aí. Então, a sequela é a falta de continuidade de uma atividade que eu tinha muito prazer em fazê-la. Antes da facada, eu tive um acidente em 85, no salto de paraquedas, e na época eu quebrei 2 astrágalos. Mudou o nome hoje em dia, não sei o que serve. Não, a gente usa continua o mesmo nome astrágalos. E foram comitivas. Então, realmente, um ovo de galinha lá embaixo, né? Uma das pernas teve que, depois de 2, 3 semanas, ter que quebrar de novo, que havia soldado errado. O que aconteceu, presidente? Eu saltei num paraquedas na Barra da Tijuca, não abriu. E o paraquedas não tinha muita dirigibilidade. E deu uma rajada de vento, quando estava na iminência de pousar, e eu fui de cara num prédio na Barra da Tijuca. Então eu quebrei os braços quando bati. O paraquedas, repito, não tinha praticamente dirigibilidade, o famoso T10 fendado.
e depois, mais ou menos 10 metros de altura, eu caí em pé. E caí em pé, daí já era. Mas tem que explicar para o Renato, senhor presidente, que o paraquedas militar ele é diferente do paraquedas que você vê esse pessoal parapente. Ele é um paraquedas para cair. É uma queda controlada. Não é que você está saltando e você está olhando. Assim. Não, você vai que nem um míssil. Né? Tanto que quando a gente cuidava do pessoal que vinha de curso, né? Lesão de joelho, lesão de tornozelo, lesão de quadril, lesão de coluna. Era um negócio... Que é isso que o pessoal não sabe. Acha que é paraquedas, vou saltar de paraquedas. É o redondão. Né? Esse T-10 Fendal tinha uma pequena dirigibilidade, né? Mas não suficiente para aguentar aí um vento de 20 nós, por exemplo, chegando no chão. Não tinha condições. Né? E resistir isso aí não foi fácil. Uma fratura quase foi exposta, o osso ficou aparecendo aqui. O mais difícil foi o pé esquerdo. Né? Daí foi mais difícil, tendo em vista... ser comunitiva e ter que quebrar e botar no lugar de novo. E é um osso bastante, se você conhece, sabe, bastante complicado. Né? Mas venci essa batalha, isso foi em 85, e em 88 entrei na política. E ainda da facada que o senhor estava contando para a gente das restrições, o senhor tem hoje alguma sequela onde o senhor tem que ter uma alimentação diferenciada? Qual que é o cuidado que o senhor tem com a alimentação? O doutor Marcelo manda, mas eu não compro. Isso é simples. Ser cômodo de teoricamente seria o quê? Enche, né? Ele fala, mastigar 22 vezes. Ele mudou para 22 vezes agora, mas não. Eu engulo realmente. A última crise minha, eu estava em Santa Catarina, pintou um camarão na minha frente, eu engoli os camarões, né? Daí travou tudo, tá certo? Esse aí foi difícil. Inclusive, quando eu cheguei, o duro da sonda nasogástrica, quando sai de uma cirurgia, tudo bem. Você sentado e botar aquele trem para dentro. Né? Passei por isso já. Mas quando botou ali, foi meio litro de suco gástrico, questão de poucos minutos. Tá? Dá um alívio para você. Bem, e aí eu dei sorte que houve a desobstrução. Mas hoje o senhor tem algum cuidado específico? Não, assim, não tenho. Alguma coisa que o senhor faz? Não, faço qualquer negócio. O doutor manda eu não comer certas coisas, nem lembro o que é para não dar bola, mas comeu. E sou um péssimo paciente, né? Mas eu acho que o organismo está aceitando bem. É uma comida diferente, assim, sempre é bem-vinda. Não vou ficar me policiando, mas nem por um caramba. Eu, por exemplo, quando tenho problema de estômago, sabe como é o remédio, doutor? Coca-Cola. Aí o pessoal fala, é problema meu, pô. Tá? Então tem certas coisas que... Como demais, toma Coca-Cola que empurra tudo para baixo, né? E é isso aí, pô. O senhor tem algum problema de saúde? Tirando essa parte da facada, o senhor tem algum problema de saúde aí que o senhor trata com medicação? Zero problema. Tem um problema agora que surgiu de refluxo. Já tem mais uns 3, 4 anos. E fiz um risco para ver se a cirurgia caberia, foi não recomendado, então eu vou ter que conviver com medicamento aí por mais uns 20 anos, tá bom demais, tá? Música? A gente tem muita preocupação aqui no Ironcast, porque muito do que as pessoas perguntam são a respeito do que é hábitos de vida, que são hábitos que são necessários para performance, mas são hábitos que fazem as pessoas ter performance, senhor presidente, no sentido daquilo que eles precisam fazer no dia a dia. Sim. Então, performance não é só ele ficar musculoso, ou então ele ficar rápido, ou então ele ficar magro, ou então ele ficar forte. Na verdade, ele trabalhar bem, ele ter uma clareza de pensamento para conseguir executar as funções dele. Né? E a gente imagina que com a função do senhor nessa dificuldade, né, descanso, alimentação, né, e o próprio exercício físico são coisas que teoricamente protegeriam o senhor, né? E esses hábitos, eles são importantes para a gente. Para mim, por exemplo, eu não consigo dormir, por jatos, né? É comum, no dia seguinte, quem está do meu lado fala, fui no banheiro 2 da manhã, você estava online. Tá? Então, não durmo direito. Mas isso foi sempre? Desde antes de ser presidente, já gravou depois. Uma coisa para mim, igual o quartel, já que você passou por lá. E depois do almoço, eu não dormi 15 minutos, não rende nada à tarde. Então, eu durmo 15 minutos, daí estou em condições de enfrentar o batente. Quando o pessoal fica me esperando, bicho, agora é 15 minutos, não tem conversa, não me chama daqui a pouco. E com isso eu recarrego as baterias e consigo ter uma vida, levar a vida durante o expediente. E o exercício? Eu cheguei a conversar com o Dr. Macedo, que é meu professor, e foi meu médico também, porque eu passei um apuro e ele que me
me tirou dessa dificuldade. E ele falou, olha, ele só não pode fazer abdominal. Né? Não tem feito. Imagina, isso é uma coisa que ele falou que não pode fazer. Mas o senhor tem alguma rotina de atividade física hoje? É caminhar apenas e assim mesmo não tenho rotina mais. Não dá tempo. Eu chego aí 9, 10 horas da noite arrebentado em casa. Fala aí, tá aí o doutor Queiroga aí? Sim, senhor. Residência médica. Tá sabendo que tá ao vivo. Ô Queiroga! Queiroga, tá aqui ao vivo aqui para 100 mil pessoas aqui. 400 mil. 400 mil pessoas. Rapidamente, Queiroga. Rapidamente, Queiroga. Residência médica. Você queria falar sobre isso no momento. Bom, residência médica, presidente, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação custeiam 60% das bolsas de residência médica no Brasil. Do ano de 2021, nós aumentamos o preço da bolsa da residência médica, temos um reajuste, e criamos um programa de preceptores, que são aqueles que orientam os residentes durante o período de treinamento. A residência é dos anos de 1980 e até hoje não tinha uma remuneração para aqueles que são instrutores dos médicos especialistas do Brasil. Tem sido uma prioridade do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Eu e o ministro Milton, o ministro Vitor, seguindo as determinações do senhor, temos trabalhado em conjunto para cada dia mais aprimorar a residência médica no nosso Brasil. Ok. Muito obrigado. Está satisfeito aqui, o doutor Muzi foi médico do Exército, né? E está aqui na Ironberg, aqui numa academia, aqui em São Paulo, isso mesmo? Isso mesmo. Fez a pergunta para mim, eu não sabia responder com precisão e me socorri de você. Obrigado aí, Queiroga. Um abraço aí. Muito obrigado, presidente. Estou aqui em Maringá. Valeu, boa sorte aí. Até mais. Presidente, muito bom, muito bom. Presidente, é o seguinte, o senhor, meu colega de profissão, profissional de educação física, o senhor tem 40 anos de formado, e eu quero mostrar um vídeo para o senhor, e eu quero que o senhor me diga o que o senhor acha aí desse vídeo. O que o senhor acha desse vídeo aqui, ó? É a única coisa que eu roubo, né? Flexões. Lá, do pescoço. Eu acho que foi em São Paulo isso aí. Tá o Dória do meu lado ali. Senhor presidente, eu estou aqui cercado de segurança do senhor, estou correndo um risco danado em falar isso. Mas, senhor presidente, o senhor me desculpa, mas ali o senhor está roubando. Tá roubando. O senhor está roubando, senhor presidente. O senhor está roubando na flexão. Mas, brincadeiras à parte, eu queria dividir aqui com o senhor o seguinte. Hoje, o que nós fazemos no YouTube, eu, Paulo Muzi, entre outros, é defender várias categorias. A categoria do profissional de educação física, a categoria do nutricionista, a categoria do fisioterapeuta. E nós estamos embasados em cima de um esporte que poucas pessoas ainda conhecem no Brasil, que é a alta performance da musculação. Da mesma forma que a Fórmula 1 tinha o nosso grande representante, nosso representante maior, Ayrton Senna, a Fórmula 1 é a alta performance do automobilismo. Carros que andam na rua utilizam a tecnologia que foram testadas na Fórmula 1. Nós temos também a alta performance da musculação, que se chama fisiculturismo. E eu queria que o senhor me permitisse, com toda a humildade, apresentar não só para o senhor, mas para as 400 mil pessoas que estão aqui ao vivo, que muitas delas não conhecem, o esporte. O esporte que eu faço parte, eu sou atleta profissional de fisiculturismo, mas muito mais do que eu, existem atletas incríveis hoje desse esporte, e que são atletas que mundialmente são conhecidos e reconhecidos. A começar pelo maior atleta de todos os tempos do Brasil, que também é um dos maiores atletas do planeta desse esporte, que se chama Eduardo Correia. O Eduardo Correia, ele é o nosso maior atleta. Existe uma Copa do Mundo do fisiculturismo que se chama Mr. Olímpia. E ele competiu 9 vezes, acontece isso apenas uma vez ao ano. Ele competiu 9 vezes no Mr. Olímpia, sendo 8 vezes finalistas.
Ele ainda é um atleta em atividade. Nós temos atletas multicampeões que já não estão mais em atividade, então eu vou mostrar apenas os que estão em atividade, e ele está prestes aí a participar de mais uma competição para se classificar para o Mister Olímpia. Nós temos jovens. Esse rapaz, ele se chama Ramon, ele veio do Acre, ele tornou-se atleta profissional basicamente com o mínimo de estrutura possível, comendo arroz e ovo, mas com um sonho. E hoje ele é o terceiro maior atleta do planeta na sua categoria. Nós temos também Rafael Brandão, esse jovem brilhante, carismático, que é um dos atletas mais importantes do Brasil e que hoje é o maior representante da Open, que é a categoria do fisiculturismo que há maior nível de muscularidade. Nós temos também Diogo Montenegro, que é o terceiro maior atleta do mundo na categoria Men's Physique, Kaique de Oliveira, que é o sexto maior atleta do mundo, e nós temos todos esses atletas, além das mulheres brilhantes, multicampeãs, como hoje nós temos a Miss Olímpia, que é o título máximo do fisiculturismo, que é a Franciele Matos. Nós temos a campeã do Arnold Classic, que é a Isa Pereira, e a multicampeã, que é recordista em títulos, Ângela Borges. Nós temos outras mulheres como Étila Santiago, que traz toda a beleza natural do Brasil, essa moça morena, e que é também uma estrela do fisiculturismo na categoria biquíni, e uma atleta que já foi inclusive Miss Olímpia, que é a Isa Pessini. E todos esses atletas que eu vou apresentar aqui na próxima imagem, hoje estão classificados para competirem na Copa do Mundo do Fisiculturismo, que se chama Mister Olímpia. Nós temos 27 atletas brasileiros que vão representar o Brasil nesse esporte. E volta para mim, por favor, em qualquer um dos atletas. Volta no Eduardo Corrêa. Eu queria te cortar. Para mim, desculpa, era desconhecido. Desconhecido, né? Desconhecia. Desconhecia. E você sabe que é interessante, presidente? Quando você olha um atleta com esse nível de muscularidade e você não conhece a história do esporte, aos primeiros olhos isso agride às vezes. Não é estético. Você olha e fala assim, nossa, mas esse cara cheio de músculos. Mas a gente está falando de alta performance, que é o que o senhor fez por anos. E quando a gente fala em alta performance, a estética nem sempre se comunica. Quando a gente pega um atleta de MMA, por exemplo, e ele sai ali do ringue, todo machucado, ferido, cada um daqueles ferimentos mostra um pouco o seu nível de resiliência em manter-se no esporte, em resistir à luta, a tua vontade, a tua garra de querer lutar. E o fisiculturismo, tal qual, por exemplo, o MMA, é um esporte que você carrega no corpo. Então, cada músculo aparente desse, cada fibra muscular separada, mostra o nível de resiliência que esse atleta tem dentro de um plano dietético, dentro de um treinamento esportivo, levando o seu físico ao máximo de sua performance na musculação. Nós temos 27 atletas brasileiros já classificados para o Mister Olímpia, que é a Copa do Mundo do Fisiculturismo. E eu queria dividir com o senhor, porque eu acabei de saber que o senhor não conhecia, esse esporte é o esporte hoje que vem mudando vida de pessoas, porque milhões de pessoas no Brasil, estão entrando na academia, fazendo dieta, melhorando seus hábitos, inspirados nesse esporte. Então essa é a mágica. O senhor hoje está aqui conosco justamente por esse esporte. São 4 milhões de inscritos no nosso canal e o nosso canal comunica exclusivamente fisiculturismo, treinamento, nutrição e metabolismo. Então, o Paulo Musi, que é um médico do esporte, um ortopedista e que cuida de vários desses atletas, eu, que sou talvez o maior influenciador hoje do Brasil no mundo do fisiculturismo, posso dividir com o senhor que nós estamos mudando vidas, inspirados nesses atletas. Muitas pessoas, inclusive, que fazem parte, às vezes, até da sua segurança. Eu recebi aqui feedback de segurança seus falando, Renato, eu era obeso e deixei a obesidade inspirado nos seus vídeos, nos vídeos de Paulo Musi, inspirado nos atletas. Então, o senhor me permite, eu só queria apresentar para o senhor um pouco do nosso esporte e apresentar para essas 400 mil pessoas, que muitas vezes veem o fisiculturismo de uma forma um pouco pejorativa, né? Pô, esses caras exagerados, esses caras grandes demais, mas acredite, cada músculo aparente ali é a paixão por um esporte chamado musculação. E a musculação cresce muito, não cresce, Paulo?
Além de eu ver aqui, um ambiente muito saudável aqui, né? É bacana. Um ambiente gostoso? Gostoso, sim. O senhor está numa academia gigantesca, que é a Ironberg aqui de São Caetano. Tem gente de idades variadas aí, tô vendo. Todas. Mais que pessoas idades mais variadas. velhas, mais novas, que inspiradas mais. no esporte. 95% das pessoas que estão aqui, presidente, conhecem o fisiculturismo e de alguma forma se inspiram nesses atletas. Se preserva, salva vidas. Tá? Mais, senhor desafoga os hospitais quando a pessoa tem algum problema, que sai mais rápido. O esporte que o senhor está vendo aqui, né, ele tem uma outra coisa, que é uma felicidade que a gente vê no esporte, que é ele colar as pessoas. Né? Então, o que o senhor vê aqui? O senhor vê pessoas que estão querendo perder peso, o senhor está vendo mulheres do lado de homens. Né? Aqui não Famílias, importa quem você é, como é que você é, o que você acha. Aqui importa o seguinte, você está com vontade de descer e fazer seu esforço? Né? Você quer mudar a sua vida? Né? Isso pra gente é muito caro porque tem sido nossa vida até hoje. Coragem, trabalho, esforço, são coisas que são valores, eu aprendi com meu pai e que essas pessoas estão fazendo aqui, né? E que tem essa capacidade de aglutinar. Por isso que é tão importante o senhor conhecer onde o senhor durante tá. a pandemia, que no Fica em Casa, que eu fui contra, né? Eu assinei um decreto para reabrir as academias. Depois o Supremo derrubou o nosso decreto. Até porque para dar continuidade ao preparo das pessoas para melhor enfrentar uma situação caso o vírus se abata sobre aquela pessoa. Então, isso daqui é uma vacina para muita coisa. Várias doenças, né? Que você pode resistir ou até nem sentir. Uma vez você sendo acometida, nem sentir, dado a sua preparação aí, física. Aí. Para o senhor ter uma ideia, alguns dados para o senhor, né? São as doenças causadas pelo sedentarismo, então doenças crônico-degenerativas. Imagina que, vamos falar de uma doença que, na verdade, é uma falta de cuidado com o corpo, né? A sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular que existe conforme nós vamos envelhecendo, tá? Os dados mostram que em 40 anos o mundo vai ter 200 milhões de pessoas com sarcopenia e que a gente evita aqui. Né? E que são essas medidas que a gente imagina que melhora a vida dos profissionais de educação física, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, pessoal da farmácia bioquímica, ou seja, todos os profissionais de saúde, né, que conseguem, a partir desse motor aqui, transformar a vida dessas pessoas e melhorar um pouquinho. Né? É um investimento em saúde. Okay? É assim que o senhor encara, por exemplo? Encaro até porque eu sou uma prova disso, dado que eu já passei. Né? Um acidente, uma facada, com 67 anos, eu acho que estou bem, com 67 anos. A barriga cresceu um pouquinho a mais, mas me sinto muito bem fisicamente. Tá? Eu até digo, quando isso lá tudo muda. Né? Eu lembro dos anos 80, quando fiz educação física, falavam de uma qualidade física, uma vez adquirida, você não a perderia. Chamava-se estamina. Não sei se você chegou a ouvir falar disso aí. E dado a forma como eu me empenhava, né? No meu dia a dia, alguns achavam que eu tinha adquirido essa hipotética condição física no passado. Acho que sim, pode ser até outro nome, outra forma, mas adquiri sim, inclusive um desenvolvimento cardiopulmonar excelente. Acredito que o meu basal hoje em dia esteja bem abaixo de 40. Tá? É coisa para a minha idade, eu acho que é meio difícil. É essa vida pregressa que eu tive. Se a tua vida é medida por quantidade de batimentos do teu coração, não vou dizer que é isso, né? Mas se for, uma outra pessoa com a mesma idade usou muito mais seu coração do que eu. Curioso, esse pensamento do senhor é de Neil Armstrong, o astronauta. Então ele pensou isso antes do senhor. Hoje, se o senhor me permite entregar mais dados para o senhor, né? Na realidade não é o uso. É a forma que nós renovamos o nosso corpo induzido pelo exercício. Imagine que o nosso organismo ele responde aos estímulos que nós damos. Né? Então, cada vez que a gente provoca ele numa sala de pesos, fazendo ele fazer força, ele se ajusta para ele aguentar mais força. O que o senhor chama de estamina, na verdade, é uma coisa que a gente chama de percepção de esforço e resistência à fadiga. Isso, ela não é tão muscular quanto nós pensávamos. Ele também é neurológico. Então, é o quanto o senhor percebe do esforço que o senhor faz. Uma pessoa que sempre se esforçou durante a vida muito, ao longo da vida, ela precisa de esforços maiores para se sensibilizar.
né? Então, dentro disso, acho que é bom a gente até tocar no assunto, porque ainda tem muita gente que acredita que, né, o número de batidas do coração tem um limite, como o Neil Armstrong, né, acreditava, mas que a gente precisa ser levado num nível de esforço que isso modifique a forma do nosso cérebro reconhecer essa informação e permitir que a gente tenha essa estamina, né, para que a gente consiga suportar o que são as atividades da vida. Para muita gente, isso daqui, senhor presidente, é um exercício de vida. O que a pessoa suporta aqui faz ela aguentar aquilo que ela vive no dia, né? Bom, posto isso, eu gostaria de perguntar para o senhor viu grandes atletas brasileiros que, né, teve contato com o esporte que o senhor não conhecia, mas que são, né, muitas vezes o nosso cartão de visitas no exterior. Para o senhor acredita que esse desempenho esportivo é uma forma de apresentar o país fora? O esporte sempre é uma boa forma de apresentar o país lá fora. Eu conheci, obviamente, o esporte, não sabia que tinha tanta gente campeãs como você acabou de falar ali, né? Até gostaria de conhecer algum por acaso, eu queria conhecê-lo pessoalmente. Eu acho que tem um deles que está aí. Tá certo? Até para bater um papo com ele. Um tirou uma foto com o senhor ali embaixo. Tá. Tá certo. Então é uma maneira de apresentar o país, de você se representar também, de você cuidar da sua saúde e você servir de exemplo para muita gente. Eu acho que isso, o exemplo arrasta, né? Isso é muito bom. Isso, no ciclo de amizade dessas pessoas, ele acaba convencendo gente a vir para cá e a cuidar dessa forma do seu corpo. Presidente, e isso é muito interessante, porque nós apresentamos aqui atletas de fisiculturismo. E a gente tem, vamos dizer assim, concordamos em uma coisa, que a musculação salva vidas. Musculação combate a depressão, e isso é fisiológico. Ela libera hormônios do bem-estar que faz com que a pessoa combata a depressão. Ela previne doenças, ela melhora a qualidade de vida, ela melhora a vida do casal. Só que existem duas atividades que a repetição leva à excelência. Uma delas é a atividade física e outra é a arte, né? Quanto mais você repete, maior a excelência e mais incrível fica. E algo que deixa a gente triste, principalmente nós, professores de educação física, é ver a desobrigatoriedade da aula de educação física na escola. Eu ainda recebi, na minha época, a aula de educação física. Por mais que o meu ensino era público, eu estudei em escola pública, o professor não era, vai chutar bola. Nós fazíamos uma série de atividades físicas que eram ligadas à atividade física, inclusive aprendendo técnicas. Hoje, a atividade física escolar está deixada de lado. O senhor, atleta, professor de educação física, como o senhor enxerga isso? Isso tem um custo, não podemos esquecer isso daí. Eu lembro do meu tempo de garoto, aí, 14, 15 anos, aqui em Eldorado Paulista, a cidade, a área urbana e rural, não tinha mais que 5.000 pessoas. E no ginásio tinha um professor de educação física. Isso também